Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos ao primeiro OPBBcast da seção Tocantinense. Aqui é o local onde o pastor é ouvido e os dilemas pastorais são dialogados. Eu trago para vocês um grande abraço do nosso presidente, pastor José de Arimateia, e eu sou o pastor Heitor Ginerino, diretor executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Tocantinense. E hoje eu tenho um casal muito especial. Um casal que é muito amado aqui, chegou ano passado, não foi? Ano atrás. Chegaram há um ano atrás aqui no Tocantins, mas já chegaram sendo amados, né? Eu estou aqui com o pastor Braulino e a missionária Clélia. Eles são um casal que são especializados também em casamento, em família. São pessoas que têm todo o respaldo para tratar sobre os assuntos de hoje. E hoje nós vamos tratar sobre casamento, família e o impacto do ministério na vida dos filhos. Então eu peço que o casal possa se apresentar aqui para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos vendo. Eu sou o Braulino da Clélia. Eu sou a Clélia do Braulino. Temos 23 anos de casados e iremos fazer agora dia 20 de julho. Temos 3 filhos, Mateus, Felipe, Albany e Rejane, que são do coração. E nos amamos muito. Glória a Deus, como é bom ver um casal apaixonado assim, um casal pastoral que com o tempo continua com o mesmo amor, com a mesma paixão. E eu peço aqui que nesse momento inicie o primeiro tópico, só relembrando a todos que nos acompanham, eles são da PIB de Formoso do Araguaia e têm feito um trabalho muito bonito pelo poder do Espírito Santo lá. Mas o primeiro tópico é casamento pastoral. Vamos lá. Vou começar do início. Eu tive uma família, eu poderia dizer, desestruturada, né? Meus pais eram divorciados e eu visualizei muitas brigas dentro de casa. E um dia eu olhei para o céu e falei, Senhor, quando o Senhor me der uma família, eu quero fazer tudo diferente. E naquele domingo à tarde, Deus ouviu a minha oração. Lógico que as famílias, não existe família perfeita, né? Seja pastoral, seja qual for a família, não existe família perfeita. Mas, dentro daquilo que nós podemos fazer diferença e diferente de muitas questões. E dentro das minhas limitações, eu tenho procurado fazer diferente. E Deus tem me dado a oportunidade de ter a mulher que eu amo, da minha juventude, e eu louvo a Deus pela vida dela. Ela é para resposta... toda a vida. Ela é resposta de oração, pastor, porque eu passei situações na minha juventude meio conturbada, e diante de muitas situações eu parei um dia e falei assim, eu pensei dentro de mim e falei com Deus. Eu falei, Deus, no dia que eu conheci o meu sogro, e eu conheci a mulher que eu amo e eu quero casar. E vier relatar tudo que eu vivi, com o histórico que eu tive. Uhum. E aí eu quero continuar dessa forma, eu quero fazer diferente. E a partir daquele momento ali eu resolvi fazer tudo diferente, para a glória do Senhor. E eu escrevi uma carta para Deus. Sim. Eu escrevi uma carta para Deus dentro do meu coração. E eu coloquei para Deus a mulher que eu gostaria de ter. Eu falei tudo para Deus, a forma, o jeito que eu gostaria que fosse a minha esposa. E eu falei, eu quero namorar para casar. E no dia que eu conheci a minha esposa, no dia 20 de julho de 1999, dia do amigo. E interessante também que nós nos casamos no dia 20 de julho de 2003, exatamente 4 anos depois. Uhum. Mas quando eu olhei para ela, pastor, eu tive a certeza que era ela. Porque tudo aquilo que eu tinha pedido a Deus, ela era referência. Então, foi fácil. Foi amor à primeira vista, porque foi fácil. Porque eu já tinha pedido a Deus e Deus me respondeu naquele dia. Que bênção, né? Comigo foi bem parecido, só que foi um pouco mais lento, porque eu saí de um relacionamento onde o meu antigo noivo não tinha aquele respeito, infelizmente, ele me trocou por outra moça. Uhum. Então isso gerou uma ferida muito grande no meu coração, e eu disse ao Senhor, Deus, a próxima pessoa que eu conhecer vai ser o meu esposo.
Então, eu fiz essa aliança com o Senhor sem saber que ele também tinha um compromisso dele. E nós fomos amigos 1 ano e 2 meses, sem nem pensar em relacionamento. E nesse tempo, eu me aconselhava muito com meu pai. Então, eu conversei com meu pai sobre Braulino, que eu tinha conhecido ele. Ele disse assim: minha filha, é necessário casar 5 vezes. Eu digo: como assim, pai? Ele disse: espiritualmente, veja como é a vida espiritual dele. Veja também se o tipo dele é o seu tipo, é o menino que você gostaria de ter para toda a vida. Observe a questão familiar. Veja como ele trata a mãe, como a mãe trata ele, como ele trata o pai e os irmãos. Assim ele vai ser dentro de casa. Observe também a questão da cultura, porque alguma coisa pode destoar. E por último era a vocação. Então foi dentro desse conselho de meu pai que nós fomos esse 1 ano e 2 meses conversando, só que eu não revelava logo para ele não se sentir assim intimidado, né, por uma menina que tem uma listinha, um conselho do painho, né. Então, mas assim, eu fui conversando e desenvolvendo, e graças a Deus todos os passos o Senhor foi confirmando. O último foi confirmando já próximo da gente noivar. Mas o que eu tinha em mente era assim, era essa pessoa, né, a qual eu tinha que casar 5 vezes, tipo assim, em 5 áreas, queria ser o fundamento, a base do nosso relacionamento por toda a vida. Foi muita confirmação, né? Exato. E eu estava sendo avaliado, pastor, sem saber. E eu digo assim, é confirmação da oração de um lado e confirmação de oração do outro. Eu sempre digo que o casamento ele tem que ser firmado em oração, firmado no Senhor. E não apenas para casal pastoral, mas para qualquer casamento. Mas eu acredito que o casamento de pessoas que têm a vocação para o ministério, né, os vocacionados, seja missionário, seja pastor, tem que ter ainda mais oração. Isso. Porque quando a gente casa, a gente vai dar prioridade à família. Sim. Com certeza. Já imaginou se tivessem casado, qualquer um dos dois, com alguém que não tem a vocação e não tem o chamado? Exato. Hoje estariam frustrados, né? Exatamente. E como o nosso público são os vocacionados, é muito importante a gente ter essa sensibilidade de orar muito para ver se aquela pessoa realmente suporta o peso do chamado e tem um verdadeiro amor para com Cristo, né? O amor a Cristo para avançar. E vamos tratar um pouco mais sobre esse assunto, sobre o casamento, sobre os dilemas do casamento, do casamento do casal pastoral, né? Porque muitas vezes, uma coisa que eu observo é que o casal, ou principalmente o pastor, né? O pastor muitas vezes quer dar muita prioridade à igreja e a esposa fica lá de lado esperando um pouco de atenção. Na realidade, pastor, para mim foi bem mais fácil, porque a minha esposa, ela é e sempre foi vocacionada. Porque uma das coisas que nós observamos em muitos casais de pastores é que normalmente ele casou com alguém não vocacionado. E de alguma forma isso choca, né, dentro da igreja, porque a igreja espera ver a esposa do pastor como sendo aquela pessoa que vai cuidar das senhoras e vai ter uma função dentro da igreja, e aquela mulher é simplesmente a esposa do pastor. E a igreja, de alguma forma, cobra essa função da esposa de pastor. E que, na realidade, não deveria cobrar. Sim. Né? Mas, em a esposa sendo vocacionada e querendo, é outra história. Clélia é diferente. Ela divide o púlpito comigo. Sempre foi assim. Isso é uma bênção, né? É uma bênção. Eu vou dizer algo aqui para você. Eu amo ouvir a minha esposa pregando. Ela é Jesus. Mulher de Deus. Vocês não estão entendendo. Eu sou edificado todas as vezes que eu ouço a minha esposa. Então, assim, é diferente de outros casamentos, de outras igrejas, vamos assim dizer. Então, para mim é muito tranquilo, né? Eu tenho uma esposa que é vocacionada, né? Algumas pessoas a chamam de pastora, mas ela não é pastora. Eu sou ela missionária, nunca quis. Né? É missionária. Mas com certeza. assim, tem aquele carinho, ô pastora, outras, ô missionária, ô Kel, né? Há esse carinho, há esse respeito, mas ela não é pastora, ela é missionária, ama ser missionária, ama a obra do Senhor, ela cuida de vidas, assim, ela ama pessoas de uma forma incrível. Eu
Eu Isso é amo uma ver coisa- Jesus através da minha esposa. É algo que a gente tem que ver antes do casamento, sobre essa questão da vocação. Sim. Porque eu já acompanhei casal pastoral em que a esposa estava em depressão pela pressão que a Sim. igreja fazia sobre ela. E eu acredito também o seguinte, que mesmo sendo vocacionada, a nossa esposa sendo vocacionada, a igreja não pode colocar muita pressão sobre ela. Verdade. Porque a esposa ela está ali naquele cuidado também do lar, dos Sim, filhos, né? exato. Juntamente com o esposo. E eu acredito assim, que num casamento pastoral, o pastor ele tem que agir muito em defesa da sua esposa. Exatamente. Porque eu sempre digo assim, nós pastores temos que amar muito a igreja do Senhor. Mas nós temos que entender que se a gente sair da igreja, logo a igreja coloca outro pastor. Exato. Mas esposa é uma, É para a vida é toda. para a vida toda. É só aquela e é um presente de Deus na nossa É vida. verdade. Às vezes inverte, né, os valores, porque a igreja é a noiva de Jesus e a esposa é a amada do pastor. Então, se o pastor amar mais a igreja do que ama a sua esposa, ele está contrariando o coração de Jesus, porque Jesus já ama e já deu a sua vida pela sua igreja. Então, assim, para mim é suave, pastor, Uhum. tá no ministério, porque Braulino, ele cuida de mim, sabe? Ele cuida de mim, ele cuida do Mateus. Nós cuidamos de duas filhas do coração que passaram por momentos, inclusive uma delas é missionária, né, na Junta de Missões Nacionais, a Albany Torres, e a outra, pastor, ela é líder de jovens, é uma menina de Deus. O PG dela é o maior PG da cidade. Então, são duas moças do Senhor. Então, a forma de Braulino me amar e amar os nossos filhos me deixa mais tranquila sobre ajudá-lo no ministério. Porque no dia que eu não consigo, não tem problema nenhum. E a vice-versa também acontece. Uma vez ele passou mal no culto e aí a pressão dele subiu. E um irmão da igreja falou: eu vou levar o pastor no hospital. Eu digo: não, eu vou levar. Aí ele pegou na minha mão, apertou e disse: não vai não, filha. Pregar em cima da hora, só você. Tu tem um sermão? Aí eu digo: eu tenho, meu bem. Pregue no meu lugar, porque o irmão vai me levar para a igreja, para o hospital. Aí eu disse: o senhor vai ficar me falando no celular, notícia dele, quer dizer, eu vou ser bem sincera, aquele dia eu não preguei direito não, porque eu fiquei preocupada com ele, né, lá no hospital. Mas naquela hora ele se sentiu tranquilo sobre isso. Então, esse cuidado mútuo facilita. E outra coisa que eu queria abrir rapidinho, muitos casais, pastor, resistem à questão do discipulado. No noivado, nós tínhamos um casal que nos discipulava. Quando nós nos casamos, era um outro casal. Então, nós sempre tivemos casais referentes que nos acompanharam. E hoje nós temos, né, na nossa caminhada, o pastor Josué e a irmã Késia, que são pessoas que escutam o nosso coração, que nos acompanham e nos conhecem já há alguns anos. Desde o tempo do Pará, são eles, né, conosco. Então, assim, a gente precisa de um lugar para a gente abrir o coração, alguém para acolher. E muitas vezes nós resistimos a isso e continuamos no mesmo erro. Por quê? Porque a gente não se permite ser abraçado, ser amado, disciplinado também, né? Quantas vezes nós fomos aconselhados e nós precisamos, assim, recalcular a rota. É aquele negócio, nunca andar sozinhos. Nunca andar sozinhos. Eu acredito que o casal pastoral que anda sozinho, eles podem ter uma possibilidade maior de ter mais conflitos, né? Mas para a gente finalizar o tópico casamento do casal pastoral, todo pastor, todo casal pastoral sabe que de vez em quando a gente se pega em casa no momento que é do casal falando sobre problema de igreja. Às vezes o culto do domingo termina e a gente vai para casa, deita na cama e vai falar sobre igreja. E também tem a questão do descanso do casal pastoral. Do momento em que o Braulino é da Clélia e a Clélia é do Braulino e ninguém interfere ali. Aquele momento que sai até para tomar um sorvete, para namorar. E aquele momento especial que o casal tem, né? E eu queria que falasse um pouco sobre essa importância e o que vocês aconselhariam, como aconselhariam os demais casais pastorais que nos acompanham. Em relação à questão da folga, pastor, isso é deixar bem claro, né, diante da igreja, que todos saibam que o pastor precisa desse tempo.
né? Pode ser na segunda-feira. Eu conheço um pastor amigo que a folga dele é no sábado. Olha só, é exatamente no sábado, que é quando ele, a esposa, e pode estar juntamente com os filhos, então é no sábado, mas tem pastores que é na segunda-feira. E o pastor precisa deixar isso bem claro com a igreja, né, com os membros, porque em caso de situações extras e, né, caso de morte, Acontece. doença, como já É. aconteceu, a gente fazer um plano e surgiu uma emergência, né, falecer alguém, que acontece, né? Aí nesses casos, mas em situações outras, deixa o casal, deixa a família curtirem, né? E o próprio casal, o próprio pastor e a esposa precisa deixar isso claro, né? Estabelecer esses limites, né? Justamente porque às vezes o pastor não coloca esses limites e a igreja, em muitos casos, são invasivas e etc., justamente porque eles não tiveram essa postura de, né, de colocar e, né, delimitar limites, né? Então, eu acredito que é mais do casal, né, fazer esse aconchego, né, com a igreja, ou na segunda, ou seja lá, Sim. é nosso momento como casal, como família. Missionária, agora me fala uma coisa. Você como esposa, como mulher sábia do lar, como é que o casal pode colocar limite em si mesmos, né? Porque muitas vezes, né, pastor, não é nem alguém de fora, mas é um casal em casa que não consegue se controlar em deixar algumas coisas da igreja um pouco de lado para cuidar um do outro. Que conselho a missionária poderia trazer para as esposas? Pastor, eu acredito que seja a questão do acordo. Muitas vezes falta o acordo dentro de casa. Precisa o casal sentar, estabelecer os seus horários. Tipo lá em casa, a gente não dorme sem fazer a devocional todos os dias juntos, mas isso é um acordo. Se o dia estiver bem puxado, os filhos que já são discipulados a agir dessa forma, eles nos puxam e dizem, tá na hora do nosso discipulado, já tá tarde, vamos ler a palavra, vamos fazer o devocional. E também nós criamos também os meninos nesse mesmo ritmo. E quando a gente esquecia ou folgava algum desses acordos, os meninos nos lembravam. Mateus disse, não, dia de folga, nós não vamos falar sobre isso. Então, muitas vezes nós precisamos entrar nesse acordo, marido e mulher e filhos. É como a questão da folga também, como o pastor falou, né? Quando o Mateus era pequenininho, ele não tinha estágio, o trabalho agora ele tem. Então, a gente precisa fazer o acordo do nosso horário como casal e um horário com o Mateus, para que a gente tenha essa folga, para que a gente tenha essa caminhada. Sim. A mesma coisa é o celular na mesa. A gente não leva. Ele só acontece se minha mãe ligar, o pai dele ligar, um parente ligar. E a gente abre a videochamada para todos na mesa interagirem com aquela ligação. Entendeu? Isso é perfeito. Então, a palavra-chave, pastor, eu entendo que é o acordo. Nós precisamos sentar, priorizar e acordar esses pontos. Senão, infelizmente, nós vamos trazer situações de fora para dentro e o problema não vai ser, pastor, a quantidade de água que tenha no mar, mas a quantidade do mar que tenha dentro do barco. Aí sim vai afundar. Aí afunda, vai a pique, né? E tudo se perde. Mas já puxando um gancho que a nossa irmã trouxe aqui, eu já quero trazer sobre o segundo tópico, né, que é a família pastoral. E eu já vi muitas dificuldades de alguns pastores que permitiam que demais a questão de muita comunhão, que não era só da família, dentro de casa. E ali não tinha tempo para repreender os filhos quando precisava, não tinha tempo para dar a devida educação, e a família pastoral ficava muito exposta a tudo, né? Então, como é que esse casal aqui, abençoado, trataria sobre esse assunto, a família pastoral e a igreja? Eu acredito, pastor, que a família pastoral dentro da igreja é uma família de referência. Porque, querendo ou não, nós somos públicos. Né? O pastor e a sua família se torna uma pessoa pública. E como pessoa pública, sempre vai haver aquela questão, né? O pastor
ele é o exemplo, o filho do pastor é o exemplo, a esposa do pastor é o exemplo, e na realidade o nosso maior exemplo é Jesus. Porque se nós olharmos para o pastor, para a esposa, para o filho, nós vamos errar, nós vamos pecar. Porque é uma família pastoral que tem também dificuldades. Exato. Eu costumo dizer, pastor, que a família pastoral é gente como a gente. Ele tem dificuldades, ele chora, ele sofre, ele adoece, Tem conflitos, tem né? Com conflitos, certeza. e muitas vezes a igreja trata o pastor como anjo. Literalmente como Às vezes anjo, o pastor está bem machucado, né? que não tem necessidades. Ó, pastor, ó, um exemplo aqui, se alguém souber que o pastor toma um determinado remédio, mas pastor, o senhor não tem fé não? Quer dizer, ele precisa tomar uma medicação e o membro da igreja acha que ele não precisa tomar o determinado remédio porque ele tem pouca fé. Quer dizer, irmãos, isso é complicado. Nós somos gente como a gente tem dificuldades. Quantas vezes, pastor, eu fui dormir, né, com o coração angustiado por conta de situações, porque o pastor sofre, ele tem dívidas, ele tem problemas, ele tem que manter a casa também. E uma linha São bem tênue, né? É uma Exatamente. linha bem fina, porque ao mesmo tempo que você tem que saber contornar situações na igreja, você tem que cuidar da sua família. Eu acho interessante aqui em 1 Timóteo 3, 2, que diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, nem mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Vem dizer, você tem que ser irrepreensível. Exato. Ou seja, nós temos que dar o grande exemplo, passando por todos os conflitos que passamos, Exato. dilemas, dificuldades, e o crescimento dos filhos também, né? E sobre isso, pastor, tem uma outra situação, porque há uma cobrança, né, em determinados lugares em relação aos filhos. E filho de pastor é filho. E às vezes a gente se esquece que não são anjos, né? Então filhos também têm demandas. E a gente tem que ouvir o coração do filho. Nós somos pais, mas somos pastores, somos pais e somos amigos dos nossos filhos. E eles precisam ver isso em nós. Isso. Amigos, pais. E aí é algo que vai e vem, porque veja só, eu lembro que uma das igrejas que eu pastoreei, uma certa vez a gente foi para um passeio lá no Pará, né? E a gente foi para um passeio lá onde tinha rio, onde tinha uma tirolesa. E eu lembro que meu filho, ele tinha o mais velho, eu acho que ele tinha uns 8 anos. Aí a fila estava grande, ele foi pro começo da fila. Aí ele disse, não, você tem que ir lá para trás. Ele fez, não, eu sou o filho do pastor. Aí eu olhei para ele de longe e fiz, vá para o final da fila, você é igual a todo mundo. Então a gente tem que ter esse cuidado. E a igreja tratar os nossos filhos com carinho, com amor, com respeito, ao mesmo tempo que nós, pastores, temos que entender que os nossos filhos não são diferentes das outras crianças. Com certeza. E eles não podem quebrar as regras porque são filhos do pastor. Pastor, no início, na nossa caminhada, nós fomos primeiros missionários, juntamente com a Igreja Batista da Pituba e Salvador, e a gente era conveniado também com a Junta de Missões Estaduais lá, né? E a gente, naquele fervor de alcançar vidas, nós emendávamos, né? Um dia atrás do outro, até no dia que nós recebemos a visita de um pastor muito querido, e ele conversou com a gente sobre a importância dessas coisas, né? E na caminhada também, em alguns momentos, nós, com aquela sede de ganhar mais pessoas para Jesus, né? Somente agora nesse fervor do discipulado. E aí nós entendemos que uma pessoa, ela só pode transitar livremente na nossa casa, sem receios, quando essa pessoa é amiga de todos da casa. Quer ver uma coisa? Uma pessoa se sente bem conversando comigo, mas não se sente bem com a presença de Braulino, automaticamente ele não vai ficar à vontade em casa. Ou se não, uma pessoa fica à vontade com a gente, mas não fica à vontade com a presença do Matheus Felipe. A gente percebe uma certa indiferença. Então, Matheus Felipe não vai transitar bem dentro de casa. Então, além do dia da folga, além desse foro íntimo, a gente precisa também ter esse cuidado com essa pessoa que vem. Porque, de repente, a Bíblia fala que nós recebemos anjos sem saber, né? Mas nós também precisamos ter esse cuidado. E hoje a gente senta, a gente avalia.
essas coisas. Tem datas comemorativas só nossa, que um de nós diz, não, eu só quero que essa data seja comemorada só entre nós. E aí a gente respeita. Mas se alguém que a família, não, vamos trazer mais pessoas para a gente dividir esse momento. Então, até essa situação, pastor, precisa ser escutada. Muitas vezes uma pessoa que, um casal, né, de amigos que relaciona bem com a gente, mas o nosso filho não fica tão à vontade, então aquela data comemorativa não tá legal para ele. Não foi para toda a família. Não né? foi para toda a E eu acho família. isso uma decisão muito sábia. Inclusive, uma coisa que eu sempre digo: alguém da igreja quer resolver algum problema da igreja, vamos para o gabinete da igreja resolver. Se quiser fazer uma visita a minha esposa, a minha família na minha casa, que seja para comunhão, mas não para resolver problemas da igreja em casa. Porque a Exatamente. casa é o nosso refúgio, o nosso Com lar, é um local certeza. de amor, é um local, tem que ser um local agradável. Então todo problema, não é problema, vamos para a igreja. É comunhão, vamos lá em casa, né? E assim a gente consegue ter uma comunhão boa com a igreja e nossa família se sente bem, se sente abraçada. Mas eu gostaria de saber qual o conselho, um conselho muito especial que o pastor e a missionária poderiam trazer para as famílias pastorais. Em relação às famílias pastorais, dialoguem, né? Dialoguem muito, né? Porque hoje, principalmente dentro da família, uma das coisas que tem mais faltado, pastor, é o diálogo. É o pai, é o pastor ouvir o coração dos filhos, né? E tem muitos filhos feridos, né? Infelizmente hoje tem muitos filhos de pastores que não querem saber da igreja, porque foram feridos pela igreja. A igreja não os acolheram, né? Eles não se sentiram acolhidos e os pais, pastores, devem ter esse coração de pai e de pastor e diálogo com seus filhos, também juntamente com a esposa, né? Porque eu acredito que é o essencial, é o diálogo, é a comunhão, Sim. é essa comunhão com Deus dentro de casa, porque isso, querendo ou não, vai refletir lá fora. A outra coisa, pastor, é fazer da sua casa também um lugar aonde Deus ama morar. Porque a experiência espiritual que Mateus teve com Jesus foi na caminhada do discipulado com a gente. Foi levando a palavra para Mateus e aos 7 anos ele procurou o Pai. E não foi na igreja, não foi no culto, não foi no apelo. Ele disse, casa, Pai, eu quero tomar a minha decisão ao lado de Jesus. Então, assim, é nessa caminhada da busca. Pastor, essa questão da devocional em família é primordial, pastor. Porque as experiências mais lindas que os nossos filhos tiveram não foi do puxão de orelha da gente, não foi de uma indiferença porque a gente não soube lidar com a situação, mas foi do momento de partilha. Houve uma experiência linda que eu tive recentemente, né? Meu irmão mais velho, pastor Juvino Neto, algumas pessoas conhecem ele, né, pelo trabalho social que ele desenvolvia no Rio de Janeiro. Ele faleceu. E eu cheguei do velório do meu irmão em casa, eu estava todo vapor do ensaio da cantata de Natal. Mateus Felipe olhou para mim, mãe, eu selei partitura, eu vou reger o coral e a senhora vai para o contralto. Música de Natal lembra muito família, eu não vou expor a senhora na frente da igreja debilitada como a senhora está. E algumas semanas depois, né, eu também trabalho como terapeuta, né? Eu atendo mulheres, adolescentes e adultos, mas eu trabalho mais com mulheres. Aceitaria deixar o seu contato para poder fazer esse atendimento? Sim. Então eu peço que coloquem o contato da missionária aqui, porque ela faz um trabalho muito especial e é difícil hoje encontrar mulheres cristãs que fazem esse trabalho de maneira tão especial. Então a gente vai deixar o seu contato para que esposas de pastores e outras mulheres que quiserem fazer, ter esse cuidado na terapia, possam entrar em contato. Online e presencial. Online e presencial. E a minha abordagem, pastor, é uma terapia cristã. Eu trabalho os princípios da Bíblia, os enfrentamentos dos personagens bíblicos e a gente vai caminhando dentro da palavra de Deus. Aí, pastor, teve uma quarta-feira que eu estava toda arrumadinha, na minha cabeça eu estava assim, ó, 100%. Aí Mateus olhou para mim e disse assim, o quê? A senhora vai para a igreja? Deite aqui no sofá, vai assistir um culto online. A senhora vai fazer o que na igreja hoje? Eu digo, eu estou no louvor, vou tocar. Não, mãe,
Eu vou pro louvor, eu vou tocar, a senhora fica em casa. E o que foi que eu fiz, meu filho? Mãe, a senhora não tá bem? Ó a sua fisionomia. Então, assim, foi essa caminhada de abrindo nosso coração. Em algum momento, eu me permiti mostrar ser frágil para meu filho, para ele perceber quando eu não estava bem. Em algum momento, eu chorei no colo dele, para ele também perceber que a mamãe também chora. Então, ele só conseguiu dar esse feedback por conta disso. O diálogo e fazer da nossa casa esse ninho de oração, pastor, de leitura da Bíblia. Nós já lemos a Bíblia completa várias vezes. E a gente para, a gente discute. Todo ano. Todo ano nós fazemos isso. E aí você vê o seguinte, né? Que não é uma questão de forçar. Não é. Não é uma questão de dizer, você tem que fazer. Filho, eu vou descansar aqui hoje, você vai para a igreja e faça desejo, porque eu estou mandando. Não, é uma questão de ensinamento. É aquela questão do discipulado no dia a dia. No dia a Caminhando, como Jesus fazia com os seus discípulos. Ele estava ali caminhando no dia a dia e mostrando como é que fazia tudo aquilo. E depois os discípulos puderam replicar, né? E entrando nesse assunto aí, é muito interessante porque muitas vezes nós geramos filhos frustrados na igreja porque obrigamos eles. Eu tenho meus 2 filhos e um queria tocar teclado, o outro queria para bateria. O da bateria deu em 2 aulas desistiu. Fiz, tá, desistiu. O do teclado insistiu, aí o professor saiu, ele não continuou. Alguns dias atrás, foi um coral de crianças cantar, ele disse, papai, eu não vou cantar. Tá, então você está aqui do meu lado. Né? Logicamente, quando na outra oportunidade, ele foi lá e cantou. E eu deixei ele à vontade. Porque muitas vezes acontece isso na família pastoral, né? Os filhos são obrigados a fazer alguma coisa para mostrar que os filhos dos pastores são perfeitos, enquanto que não são. Isso acaba frustrando eles, né? E eu louvo a Deus, né? Porque o Mateus que convive conosco, né? Nosso filho, ele faz por amor, pastor. Ele toca, ele canta e ele se dedica, né? E eu vejo Deus, né? Através na vida do meu filho. E eu louvo a Deus por isso. É o Senhor mesmo. Não é mérito nenhum meu, de Clélia. Ele ama o Senhor e muitas vezes ele já pensou em desistir. Não, pai, aconteceu isso, filho. Lembre que você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. E tudo isso fruto de oração também, né? Exato. É muita oração. A família precisa de oração. Como eu estava mencionando antes de iniciarmos, eu lembro da história de um rapaz que ele falou o seguinte: chegava na igreja, o pai se sentava no chão e ia brincar de carrinho com os meninos da igreja. E brincava ali por um bom tempo. Chegava em casa, ele era criança também, chamava o pai e dizia, pai, vamos brincar? E o pai dizia, não, tenho que preparar as coisas da igreja. A obra de Deus em primeiro lugar. E esse rapaz, ele era desviado. Ele era desviado por quê? Porque sempre havia tempo para as coisas da igreja, para as crianças da igreja, para tudo que era da igreja. Mas não tinha tempo para filhos. Uma outra dificuldade, pastor, que a gente acaba vendo é que as famílias, né, pastorais que lá na década de 80, 90, eu não quero transmitir aqui a minha idade, mas você pode observar que não existia esse fator divórcio no meio pastoral. E hoje, em algumas situações, chega a ser até aberto isso, né? Hoje nós precisamos entender que a família, ela precisa vir, né, Deus e família. Tá. Nós precisamos entender, pastor, que abaixo de Deus é a família. Seja ela pastoral, seja de um membro comum, porque não existe igreja sem a família. E a igreja, ela é, né, de alguma forma, referendada pela família. E se a família vai mal, a igreja também vai ter dificuldades extremas. E se o pastor, querendo ou não, colocar Deus a igreja em primeiro lugar, ele deve colocar Deus em primeiro lugar. A família deve estar em segundo lugar, abaixo de Deus. Porque se ele não fizer isso, vai refletir na igreja, vai ter problemas. Né? Vai ter problemas com a esposa, vai ter problemas com os filhos e o ministério vai acabar. Então, assim, essa pirâmide tem que ser sempre Deus e a família, porque se a família vai bem, o ministério vai bem,
a saúde da igreja vai bem, os ministérios vão fluir, porque vai ter uma família que vai sustentar o ministério, porque é a família que, de alguma forma, sustenta o ministério abaixo de Deus. Eu sempre digo assim, eu sempre digo que a igreja que cuida bem do pastor, não só do pastor, mas da família pastoral. Não adianta tratar o pastor e destratar a esposa, os filhos, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não E vai. assim, quando você cuida bem da família pastoral, o pastor ele tem todo o gás ali para Exato. trabalhar, né? Porque o pastor cuida da igreja e a igreja cuida da família pastoral. Quando há esse vínculo aí, quando há essa ligação entre igreja e família pastoral, o trabalho decola, Flui. vai muito bem, muita gente é salva, muita gente começa a compartilhar daquele amor e multiplicar aquele Agora amor. imaginei o pastor subir no púlpito entristecido ou nem conseguir subir. Por conta de situações, né, com a igreja. É complicado, pastor. É complicado demais. Missionária, me traga um conselho sobre o pastor, a esposa e os filhos. Por quê? Uma coisa que eu já vi também. Pastor que cuida de centro de recuperação para pessoas que usam drogas, só dá tanta atenção àquilo ali que esquece de dar atenção aos seus filhos. filhos. E quando vê, os filhos estão nas drogas, né? Qual o conselho que a irmã traria para os casais pastorais sobre essa questão dos filhos? Pastor, quando os filhos eles crescem nessa estrutura, entendendo que o pai é o pastor dele, mas é o amigo dele, aquela pessoa que está próximo dele, ele vai ter facilidade de compartilhar esses momentos difíceis que os nossos filhos atravessam. Tipo, a questão hormonal, tipo, a escolha da profissão, tipo, a escolha do cônjuge. Então, todos esses processos nossos filhos atravessam junto com mudança, cultura, o clima da cidade, o ambiente. Vamos dizer que esse filho foi criado com amigos, como nosso filho de 7 a 18 anos em uma cidade só. E do nada muda de cidade e vai para um lugar totalmente diferente. Então, assim, toda essa questão que os filhos atravessam, eles precisam de ter esse suporte em casa. E a responsabilidade é nossa de comunicar isso. Eu comunico para Mateus sobre a liderança de Braulino, ele estando ou não presente. Se o pai estiver em casa, eu digo, já conversou com seu pai sobre isso? Que tal? Papai tem um conselho tão especial para a gente, vai conversar com seu pai. Então, eu comunico isso para Mateus, que nós temos uma liderança espiritual em casa, só que ele também é humano. E muitas vezes nossos filhos, eles disputam essa atenção dentro de casa. E cabe o casal concordar acerca de uma coisa e transmitir isso ao filho, para que ele sinta que ou da mamãe ou do papai, aquela ideia vai ser transmitida, aquilo vai ser obedecido. E na realidade isso foi algo que nós sentamos E resolvemos. Ó, quando o nosso filho crescer, sempre foi assim. Antes de ter o nosso filho, ó, ela grávida, o nosso filho precisa entender, né, alguns princípios. E um deles é que se o pai falar, a fala é essa. E se a mãe falar, né, Tá resolvido. Tá resolvido. Então, assim, já aconteceu de Matheus pequenininho, né? Vem atrás de mim, meu pai não concordou. Eu digo, e por que você está me perguntando? Um reino dividido não subsiste. Não subsiste. Então, assim, precisa haver essa comunicação do casal para que o filho também se sinta apoiado, humanamente falando, e acolhido, pertencimento dentro de casa antes de ir para a igreja. E também deve haver também essa linha de autoridade. Amém. Então, isso se estabelece dentro de casa. Como a mãe passa mais tempo, na grande maioria, não é em todas as formas, mas acontece com o filho, ela precisa também estar sempre levando para o esposo, conversando, entrando em concordância. O que acontece dentro de casa também, né? Mas uma coisa que faz isso ser perfeito, de fato, é o respeito entre o casal. Exato. Quando o cônjuge respeita o outro, todos os acordos dão certo. Exatamente. Eu tenho que respeitar a minha esposa entendendo que ela é a mulher sábia do lar. Exato. E que a decisão dela
eu tenho que respeitar, enquanto ela respeita a minha decisão. Se houve por ali algum conflito, no particular só os dois conversam e definem a situação e dissipa mais conflitos e acaba com o problema, né? Mas agora nós estamos chegando ao final. E eu peço que tragam uma palavra abençoada para os casais pastorais para que nós possamos finalizar. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos os pastores, missionários, e dizer que família perfeita não existe. Porque existe um homem imperfeito e uma mulher imperfeita. Existem filhos imperfeitos. Mas o elo principal do casamento e da família é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o elo perfeito. E aí sim, né, nós temos essa família perfeita em Deus, né, quando nós decidimos e nos colocamos na dependência dele para ouvir o que ele tem a dizer e fazer aquilo que é certo. O conselho que eu tenho para deixar, meu pastor, é que amar não é querer alguém construído, mas construir alguém querido. Então, no momento que você escolheu esse homem e essa mulher, e ambos, o amor materializou em um filho, é um vivendo para o outro, e ambos para os filhos, e todos para a glória de Deus. Amém. E assim nós vamos ter casais pastorais felizes, né? E eu Coração de dorama. Olha aí. E agora eu peço à missionária que ore pelos casais pastorais, pelos vocacionados, sejam missionários, sejam casais pastorais, aqui da região do Tocantins, do estado do Tocantins. Amém. E assim nós finalizamos esse momento. A você que nos acompanhou nesse podcast, eu glorifico a Deus pela sua vida, que todas as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida. Queridos pastores, aqui é o local onde a voz pastoral é ouvida, onde a voz de missionários são ouvidas. Então, se você tem algum assunto que queira que esse podcast venha abordar, por favor, deixe nos comentários, ou então envie um WhatsApp, um número que será deixado na tela. É o número do WhatsApp da Ordem dos Pastores da seção Tocantinense. Que Deus te abençoe. Amém. Pai querido, nós te louvamos por esse tempo de qualidade maravilhoso. Nós te agradecemos, Senhor, pelo a vida do nosso pastor Heitor, que ele continue, Senhor, sendo essa voz profética, sendo também, Senhor, essas mãos que acolhem, Senhor, esses pés que avançam para conquistar o teu reino. Pedimos, Senhor, que de uma forma maravilhosa o Senhor possa nos fazer lembrar qual foi a razão que nós escolhemos, Senhor, o cônjuge. Foi a forma de ser, os propósitos alinhados, que nós possamos ir lá atrás, Senhor, e lembrar qual foi o motivo da escolha. Qual foi o motivo, Senhor, que nos levou a nos unir, Senhor, no casamento. Nós também queremos, Senhor, lembrar aqui, Senhor, o que nós ouvimos e aprendemos na Tua palavra e não venhamos encobrir aos nossos filhos, que possamos contar, Senhor, as vindouras gerações, o louvor do Senhor, o seu poder e as maravilhas que o Senhor tem feito. Pai querido, que possamos, que de uma forma linda, dentro da proposta do Teu Evangelho, no discipulado, passar o bastão aos nossos filhos e que eles possam também, dentro da Tua palavra, formar famílias que amam ao Senhor em primeiro lugar e amam a família, Senhor, e juntos possamos, ó Pai, levar a Tua palavra e conquistar, Senhor, o reino. Ó Pai querido, obrigada por esse tempo de qualidade, Pai, que tivemos aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço ao pastor Braulino, à missionária Clélia, da PIB de Formoso do Araguaia. Uma coisa eu tenho certeza, essa igreja está sendo muito bem cuidada por esse casal aqui. Que Deus abençoe. Obrigado, Amém. pastor. Obrigada, Foi um pastor. prazer estar aqui juntamente com o senhor e toda a sua equipe. Deus os abençoe. Amém. Até a próxima.